Obrigado, deputado Pinato. Desculpe se eu não consegui a ordem normal, mas, deputado Aliel. Senhor presidente, é um momento de ponderação e é um momento importante para a sociedade brasileira. E essa urgência não vem de pressão de Ministério Público, essa urgência não vem de pressão de deputados, essa urgência vem por pressão da sociedade, que nesse momento encontrou como um cano de escape com a pressão popular, através da Câmara dos Deputados, um caminho para tentar parar com essa sangria. De fato, eu concordo com o deputado Pinato no sentido de que nós não podemos ser suscetíveis a pressões, mas não podemos concordar com as articulações que acontecem nos bastidores da política. As articulações que acontecem a portas fechadas por aqueles que utilizam dos cargos públicos para se autoprotegerem, porque estamos na iminência de descobrir muito mais do que já foi descoberto sobre corrupção no nosso país. Eu tenho muita tranquilidade, porque não cedo a pressões. Em projetos de extrema importância que nós tivemos aqui nessa casa, sempre mantive a coerência, senhor presidente, de votar com a minha consciência, com aquilo que eu acho correto, não por acordos políticos. O que me preocupa são os acordos que fizeram, por exemplo, com que nós não tivéssemos a última sessão para debater, que não tivéssemos o quórum necessário para fazer essa discussão e esse debate. Como concordo também que esse projeto não é específico para o momento atual. Ele é uma independência para o nosso país daqui para frente. Nós mudamos a lógica cultural do nosso país, implantando medidas mais sérias e coerentes, mas que não podem ser seletivas, tem que ser para todos. Corruptos existem em todos os lugares, em todas as profissões. Infelizmente, é da naturalidade humana se corromper muitas vezes. Para coibir isso, nós precisamos de instituições sérias, não de interesses pessoais ou de grupos políticos. Portanto, a independência, o projeto que está aqui, é possível de ser melhorado pelos legisladores que foram eleitos pela população, que somos nós, que temos que colocar o interesse público em primeiro lugar. E eu não vejo ninguém em sã consciência na população brasileira ser contrário à punição de corruptos, seja ele juiz, promotor ou político. Isso é de suma importância. Agora, isso também não pode servir como desculpa para paralisar as discussões ou prejudicar o andamento dessas medidas, que são de fundamental importância e são sim urgentes. Porque o que está acontecendo na Operação Lava Jato não é apenas pela eficiência do juiz Sérgio Moro, não é apenas pela atuação dos procuradores, é porque a sociedade não deixou parar. Porque se fosse por integrantes da política, ela já teria parado. Foram flagrados senadores da República, agentes políticos, interceptações, falando da necessidade da paralisação da Lava Jato. Ela não parou porque a população não deixou. Agora, ela não pode ser seletiva. Ela não pode ser para atender um grupo político interesse, como aconteceu também. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução do trabalho de maneira coerente, séria, ouvindo todos os lados, mas fazer um apelo aos senhores deputados. Eu sei que existe muita pressão. É de notório saber que as articulações de gabinete se sobrepõem aos interesses públicos, como acabou de denunciar o deputado Francisquini. Isso é uma articulação de bastidor, de gabinete, de interesse de autoproteção dos políticos, que estão apavorados com o recado que a população vem dando. Mas nós não podemos confundir alhos com bugalhos. É preciso, nesse momento, trazer e fazer com que seja feito aquilo que a população espera, com a coerência e a responsabilidade dos legisladores, que não podem ser suscetíveis a pressões de grupos políticos, bem como de presidentes de partidos, de líderes partidários, de interesses daqueles que querem se autoproteger. Isso não é discurso demagógico. Não faço isso. Eu tenho condições de falar o que eu estou falando porque não devo nada na justiça. Eu tenho condições porque não cometi crime e tenho liberdade de defender aqui uma independência para o futuro do nosso país, para amenizar esses problemas de corrupção que estão em todas as esferas. Um dos poderes mais corruptos desse país é o poder judiciário, que não é passível de uma investigação. Nós devemos melhorar, sim, as investigações para todos. Então, eu quero dizer, junto com o João,
o nosso partido, a Rede Sustentabilidade, discutiu muito, o João é o nosso titular aqui, a nossa preocupação em relação à aprovação dessas medidas, a nossa preocupação em relação a não distorcer esse movimento e que os acordos feitos em gabinetes com líderes partidários, com presidentes de partidos, não se sobrepõem ao interesse da população. Porque a população lá fora está de olhos abertos e ela quer que as medidas sejam aprovadas. Obrigado, senhor presidente.